Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Bom, eu estou muito bem. Eu sou a Doris Lebon, para quem não me conhece, e estou aqui para te ajudar, para te incentivar a ler a Bíblia, porque é na Bíblia que nós vamos descobrir a verdade, vamos descobrir como solucionar os nossos problemas no nosso dia a dia. E bom, hoje eu escolhi um tema que acredito que vai ajudar muita gente, porque tem me ajudado desta nova trajetória, porque é uma trajetória, a vida é uma descoberta, dia após dia, é uma descoberta para nos tornarmos pessoas melhores, porque nós não somos estáticos, nós não somos árvores, nós devemos sempre evoluir. A nossa essência, quando Deus nos criou aqui na Terra, é para uma constante evolução. Não devemos, quando a gente para de pensar, para de crescer, a gente é como se estivesse a morrer, é como se estivesse a cair. E não é para esse intuito que Deus nos fez aqui na Terra. Então eu venho refletindo muito sobre uma evolução pessoal minha, eu, Doris, o que que eu vim fazer aqui na Terra, qual é o meu propósito, qual é o meu dom. É algo que não é fácil descobrir, porque nós, aqui, Deus quando Deus nos fez com um propósito. Nós aqui não estamos de passeio, e é mesmo para isso que eu estou aqui hoje, que eu vim falar do nosso propósito. Por que nós estamos aqui na Terra? E por que tem pessoas que ainda não descobriram o seu propósito? Porque são essas pessoas que sofrem, são essas pessoas que não estão felizes, são essas pessoas que podem ter tudo na vida. Tem bens materiais, tem tudo, tem um bom emprego, até tem um bom casamento, mas ela não se sente feliz, e são essas pessoas que depois podem querer procurar por fora o que não encontram em casa. Por exemplo, podem ir trair os seus cônjuges, ou podem simplesmente estar a trocar sempre de trabalho, tentando ver o que fazer, mas nós só vamos encontrar o nosso propósito pedindo ao soberano, buscando a Ele em oração. E eu aqui vim trazer alguns capítulos da Bíblia que nos ajudam a refletir sobre isso e entender o que é isso de propósito. O que é isso? O que tem a ver com a nossa vinda aqui no mundo? O propósito é um chamado. Para que é que nós fomos chamados? Sabe, meus irmãos, nós não estamos aqui de passeio. Nós não nascemos de repente, até porque tem pessoas que dizem que não, eu nasci numa família errada assim, acho que eu não deveria ter nascido, era melhor que eu não tivesse nascido, porque eu nem sei porque que eu estou aqui na Terra. Meu irmão, não é verdade isso. Deus não te fez em vão. Tudo que Deus fez aqui na Terra foi sempre com um propósito. Então tu, que ainda não descobriste qual é o seu propósito, pode ser até que já estudaste, fizeste a faculdade e até estás a trabalhar, mas não te sentes feliz. Tu estás ali, mas é como se não estivesses ali. Tu até tu te perguntas, mas por que vem esses pensamentos de tristeza, de vazio? Sabe por quê? É porque nós não estamos a viver o nosso propósito. E o nosso propósito está muito... Como é que vamos descobrir o nosso propósito? O nosso propósito é um chamado. É porque que nós estamos aqui na Terra. Por que a gente está aqui na Terra? Nós estamos a viver aqui para encontrarmos algum objetivo de vida. Mas isso sempre é uma evolução, porque a gente encontra, tem metas que a gente alcança, né? A gente traça metas e depois nós conseguimos alcançar essas metas, chegamos a esse objetivo e depois já não temos mais metas, já não temos mais o que pensar. Então é aí onde a gente realmente tenta entender o que é isso de propósito, porque a vida não é um fim. Quando a gente encontra um objetivo de vida e a gente consegue alcançar esse objetivo de vida e nós depois ficamos assim, sem mais nada para fazer, tipo, agora o que é que me resta? O que é que me resta? Imagina uma pessoa que conseguiu alcançar tudo, os teus sonhos, teve aquela casa dos sonhos, teve aquele carro dos sonhos, teve os seus filhos dos sonhos, teve o seu casamento dos sonhos, está com o seu marido dos sonhos, e ela ainda é jovem e ela se vê, mas e agora? O que é que falta? E ela depois começa a sentir um vazio. E ela vê tudo que adquiriu, vê tudo que tem, mas ela ainda sente um vazio. Por quê? Porque ela não está a viver o seu propósito. Porque o seu propósito não tem muito a ver com bens, percebe? O propósito tem a ver com o dom.
tem a ver com o que tu carregas dentro de si, tem a ver com a sua essência. E onde buscar, como buscar esse dom? Porque ele morreu quando era criança, se calhar, porque não foi explorado. O dom tá dentro de si e já nasceste com ele. Por quê? Porque é aquilo que Deus te fez para estar aqui na terra. Deus já te nasceu com esse dom. Então tá lá, o dom tá lá, tem que buscar na sua infância, porque era um sonho que tu tinhas, tava lá. Se calhar tu tens que lembrar da tua infância, o que tu pensavas que tu querias ser, o que tu querias fazer. E é muito esse dom, e o dom está muito relacionado também em fazer o bem ao próximo. O seu dom deve ajudar as pessoas, o seu dom, o seu propósito. Muitas das vezes o nosso propósito não é só para nos fazer bem. Olha só, eu estudei para falar isso, eu tive que pesquisar, estudar muito sobre dom, propósito, objetivos de vida, sucesso, para estar aqui a falar isso. E eu cheguei mesmo a essa conclusão, que o propósito não é só para nos ajudar, é para ajudar as pessoas próximas que estão à nossa volta. Então, aquele teu trabalho, aquilo que tu foste chamado aqui na terra, tu vais ter que fazer para ajudar o próximo, as pessoas que estão à sua volta. É assim quando a pessoa começa a se sentir feliz. Então, praticamente uma pessoa gananciosa, uma pessoa egoísta, ela nunca vai ser feliz. Ela pensa que está feliz, mas há de sentir um vazio. Há ter momentos na sua vida que ela vai ficar frustrada e ela vai sentir um vazio dentro dela, porque essa pessoa, ela não está aqui na terra a cumprir o seu chamado. Então vamos buscar o Jeremias. Eu levei 3 capítulos que vão nos ajudar a entender que Deus é que nos fez, nós somos criaturas dele e já nos nasceu com esse dom. E como encontrar esse dom, a Bíblia vai nos ajudar. Então vamos buscar no Jeremias capítulo 29. São 3 versículos só, entre 11 a 13. Capítulo 29, vamos ler juntos. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entenderam, meus amores? Então Deus que nos fez, Ele só quer o nosso bem. Tudo aqui na terra, Ele quando fez, Ele tinha um intuito, Ele sabia que isto é para fazer isto. É que nem a tampa, a panela tem sempre uma tampa. E quando tu perdes aquela tampa, reparem lá, que vocês até podem ir buscar, podem procurar nas lojas uma tampa parecida com aquela. Há de ser difícil. Vais ter que voltar a comprar uma nova panela, pode ser parecida com aquela que tu tens, que perdeste a tampa, para teres uma panela com tampa. Ou vais ter que comprar aquelas tampas feitas mesmo para frigideiras ou panelas, mas elas não é própria para aquele lugar. Tanto é que elas fecham, né? Porque ao seu redor elas são feitas de silicone. Elas fecham e elas deixam uma borda ao seu redor. Porque ela não é própria para aquela panela. Ela serve para aquela panela, mas não é própria. Sabem que isso até acontece entre relacionamentos, casamentos. Tem casais que eles estão juntos, mas na verdade eles não foram feitos para ficarem juntos. Só que prontos, acontece. E com o andar dos anos, passando muitos anos, a pessoa diz, mas ele serve para mim. A pessoa está lá, mas não está feliz. Às vezes é por causa dos filhos, às vezes é porque já habituou, não quer se separar. É por isso que antes também de casarmos, antes de realmente nos juntarmos a uma pessoa, temos que tomar uma decisão com muita sabedoria, pedir a Deus para te ajudar nessa decisão. Porque podes te juntar com uma pessoa que não foi feita para si, que Deus não fez para si. É sério, é verdade isso. E são essas pessoas que vivem frustradas, são essas pessoas que não vivem bem, porque elas não foram feitas um para o outro. Vocês acreditam nisso? Porque cada um tem o seu propósito aqui na Terra. Então, quando Deus junta 2 pessoas, é porque aquele casal também é para cumprir um propósito juntos. Então, tem casais que estão juntos, mas eles não foram feitos para estarem juntos.
Eles não foram feitos para cumprir um propósito juntos. Então, os casais também, quando se juntam, Deus uniu para cumprir um propósito. Então, só buscando a Deus para entenderes como eu vou encontrar o meu dom, o meu propósito, o meu chamado, qual é o meu chamado? Eu também levou muito tempo para eu entender que eu tinha este chamado. Levou muito tempo para eu entender que eu tinha este chamado de estar aqui. Olhem só que este chamado que eu tenho aqui de ler a Bíblia e aqui estar a incentivar as pessoas a ler a Bíblia. Eu não ganho nada com isso, mas eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Então, o dom, o propósito tem muito a ver com a vontade de fazer sem ter nada em troca. É uma vontade, aquilo está lá dentro de si, tu tens vontade de fazer, mas tu não estás a esperar nada em troca. Tu não esperas até que as pessoas te elogiam. Tu não esperas disso. Claro que é bom as pessoas serem... Claro que nós gostamos de ouvir um elogio, queremos sempre... Não queremos passar despercebidos entre as pessoas, queremos ouvir um agrado de alguém. É bom, é agradável de se ouvir. Mas a finalidade não é essa. Nós primeiro já estamos a agradar a nós. Porque quando tu ages através do seu propósito, tu preenches aquele vazio que estava ali dentro de si. Então, em primeiro lugar, tu consegues agradar a si. É por isso que Deus está a dizer que essas coisas que eu decidi fazer para vocês é para o vosso bem. É simplesmente para pensamentos de paz, não para pensamentos de maldade. Quando tu fazes algo de bom para o outro, é porque tu queres ter uma paz dentro de si e tu esperas que aquela coisa que tu fazes ajude a outra pessoa. E só o fato de ajudar a outra pessoa, tu já te sentes feliz. Então, esse que é o propósito está muito relacionado com isso. É fazer o bem a outra pessoa. Tu fazes porque tu ficas feliz em fazer. É o teu dom, mas a finalidade é de deixar a outra pessoa feliz. Às vezes, porque imagina os psicólogos, acredito que para a pessoa ser psicólogo é porque é o seu chamado. Ela, quando está lá sentada a conversar com alguém, a finalidade dela naquele momento é de ajudar aquela pessoa, de encontrar uma solução, de ajudar em um conselho, de dar metas, traçar metas ou ferramentas para conseguir tirar aquela pessoa do buraco, da depressão, para ela conseguir encontrar preencher um vazio que ela tem. Então, essa é a finalidade do psicólogo, não só os médicos. Os médicos também, muitos médicos, eles são chamados. É o propósito dele aqui na Terra, porque ele tem que curar pessoas, ele tem que salvar vidas. Então, ele já acorda com esse intuito de que ele perde sono. Um médico verdadeiro, aquele médico que é chamado, não consegue dormir. Não consegue, porque aquilo lhe buzina que tens que ir. Tanto é que ele, de madrugada, ele está ali dormindo, mas ele está à espera, ele está preparado. O médico que é chamado para ser médico, ele dorme de madrugada, mas ele já sabe que eu estou à espera de ser chamado. Por isso que ele sempre deixa o telefone ao lado dele. E mesmo que ele está... Eu me recordo que eu quando tive a cesariana da Kiara, eu já tinha marcado com o meu médico. O meu médico, ele não estava em Maputo, ele estava, acho que era estava numa praia, não me recordo bem se era em Inhambane ou Tofo, mas ele estava em uma praia, estava aí, se calhar estava de férias, estava tentando apanhar um pouco de ar, e é normal. E eu fui porque eu já estava com grandes contrações. Chegando lá, no hospital, eu pedi à enfermeira para chamar a ele, porque eu já tinha programado que eu só ia fazer com ele. Ele que já tinha me assistido todos os meses e ele já sabia todo o meu histórico. E então, chamaram ele, disse, eu não estou em casa, porque eu já estava com dores muito fortes. Isso eram por volta das 23 ou 0 horas. Ele disse, eu não vou poder chegar agora. Diz a ela, aguarda, coloca-lhe a ela ali e diga a ela para esperar, mas eu já estou a vir, eu já estou a caminho. E realmente ele chegou por volta das 6 e a minha operação foi... A Kiara nasceu entre 7 ou 7h30 por aí. Então, vocês entendem isso? Ele teve que deixar as férias dele, ele teve que deixar lá o seu lazer, aquele momento bom que ele estava a ter. E ele veio de carro, ele teve que viajar para vir ao meu encontro, para vir fazer o parto dele. O meu parto, aliás, mas era a obra dele. E fez com muito amor, e fez ali sem nenhuma cara amarrada, e ainda conseguiu ser irônico comigo.
conversando comigo ali e ele realmente é um bom médico, para mim um dos melhores cá em Maputo. Então é algo incrível isso de se ver. É aí que tu vês, uau, essa pessoa realmente ela é chamada para fazer aquilo e ela faz muito bem. E normalmente o nosso propósito, quando a gente faz muito bem. E não és tu, a pessoa que está a fazer esse propósito, não és tu que vais dizer isso. São as pessoas ao seu redor. Tu vais ouvir isso das pessoas. Que tu és bom nisso que tu fazes. Realmente tu nasceste para fazer isso. Não és tu, normalmente não és tu que vais dizer isso. Tu tens que ouvir isso das pessoas. Porque realmente o chamado de Deus é algo muito espontâneo. A finalidade desse chamado é para ajudar as pessoas. Em primeiro lugar, ele ajuda a si, né? Porque te tornas uma pessoa melhor, tornas-te uma pessoa feliz como pessoa, mas não recebes muito em troca financeiramente. Ali o teu intuito não é receber algo em troca financeiramente. Vocês entendem? O seu chamado, normalmente o chamado, o propósito de alguém não está nada relacionado com bens materiais, meus irmãos, entendam isso. São coisas completamente diferentes. Isso vai ser uma consequência. Isso vai ser uma consequência do seu chamado. Isso vai ser um resultado do seu chamado. O dinheiro há de vir espontaneamente. O sucesso virá espontaneamente pelas suas obras, pelas suas ações. Então busquem encontrar o vosso dom. Busquem, voltem à sua infância. Lá na sua infância que vocês vão encontrar isso. Porque Deus, quando nos fez, Ele já nos fez com esse dom. Lá no útero das nossas mães, ele já tinha preparado, ele já tinha traçado essa meta para si, mas nós sabemos que o mundo jaz na maldade e o demônio nos tira esses sonhos. Vocês sabem que o Satanás, o Lúcifer, ele está aqui na Terra, ele não está no inferno, como muita gente pensa, ele está mesmo aqui na Terra, e é ele que rouba os nossos sonhos, porque ele tem o domínio, ele tem a capacidade de entrar na nossa mente e nos roubar os sonhos e fazer com que a gente não acredite nesses sonhos. Muitas das vezes são sonhos grandes, que às vezes a pessoa pensa que é impossível de acontecer, mas se é esse que Deus colocou, esse chamado, acredita, porque é esse dom que tu tens e nasceste mesmo para fazer esse dom. E enquanto não praticares o seu propósito, porque normalmente o seu propósito vais ter que praticar até a sua velhice, até a sua morte. É o seu chamado, é para que tu estás aqui na Terra, isso tu vais ter que viver com isso para toda a vida. É isso que vai te fazer feliz. Então, por isso que eu disse que é uma evolução. Através do seu chamado, tu podes evoluir, tu podes melhorar, tu podes crescer, tu podes estudar, tu podes pesquisar para te tornares uma pessoa melhor. Porque nós sabemos que sim, podemos ter sempre um dom, podemos ter sempre um talento, mas esse talento pode sempre melhorar. Imagina que uma pessoa já nasce com o talento de tocar piano. Ela já tem esse dom, porque desde pequeno ele gosta de tocar. Está ali sempre tocando, os pais percebem que ele gosta, mas ele pode estudar, ele pode ter aulas de piano e ele pode melhorar. As suas mãos e se tornar muito melhor. Então é isso, todas as pessoas podem sempre se tornar melhor. Imagina uma criança que só gosta de pintar, só gosta de desenhar desde muito pequeno. Então os seus pais devem sim já estar atentos a essa criança, porque ela um dia pode virar o Picasso, ela pode virar o Leonardo da Vinci e não se pode deixar morrer esses dons, esses propósitos, porque é isso porque Deus nos fez aqui na Terra, é com esse intuito de ajudar as pessoas. Então vamos também buscar um outro capítulo para vocês entenderem que na Bíblia, como eu venho dizendo, que a Bíblia só nos ajuda. Então perceberam que só buscando a Deus, para quem ainda não encontrou, porque tem pessoas que já nasceram e elas conseguiram viver, estão a viver do seu chamado, e os pais também podem ter ajudado muito nisso, porque enquanto és criança tu não consegues perceber isso, e se tens pais que te ajudam a entender sobre o seu chamado, são atentos em si e conseguem mesmo estudar o seu caso, fazer-te melhor naquilo que tu és, e tu consegues, quando já és adulto, praticar o seu chamado, praticar o seu propósito e te tornar uma pessoa mais feliz, porque a gente realmente encontra a felicidade assim, dessa maneira, quando a gente começa a viver o nosso chamado, o nosso propósito. Então vamos agora ao Romanos. Este capítulo eu gosto muito do Romanos 8:28, eu uso quase para tudo na minha vida. É um versículo muito bom.
O Romanos 8, versículo 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, percebe? Para as pessoas que são chamadas, para todas as pessoas que são chamadas, essas pessoas só devem fazer o bem, porque Deus lhes fez aqui na terra para fazer o bem. Às vezes tu não sabes se o que tu estás a fazer é a coisa certa ou é a coisa errada, mas tens que olhar para o resultado final. Tu que tens o intuito de prejudicar alguém ou de ajudar alguém. Então, é a intenção que vai te ajudar a entender se o que tu estás a fazer é a coisa certa, é a intenção. Se a tua intenção é maligna, então essa coisa é errada. Se a tua intenção é de ajudar o próximo, é uma intenção boa, então podes ter a certeza que é uma coisa boa. Então é isso que eu queria aqui dizer. E tem um outro também, outro capítulo que fala-nos muito também deste propósito. Que é o Provérbios. O Provérbios 16 é um versículo só, o versículo 4. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Então é isso, Deus aqui não fez-nos na terra assim distraídos. Todos aqui têm a sua finalidade. E nós não devemos envelhecer sem encontrar esse dom, esse chamado. Porque vamos viver pessoas frustradas, vamos nos tornar pais frustrados, filhos frustrados. E muitas das vezes os pais frustrados acabam também trazendo essa frustração para dentro de casa. E os filhos também acabam se tornando frustrados também pela frustração dos pais. Então devem ter muito cuidado com isso. Por isso que é importante, enquanto adultos, enquanto jovens, a gente descobrir o nosso dom e não casar ou formar uma família enquanto estamos em pedaços, ainda estamos quebrados por dentro. É por isso que tem casamentos, tem relacionamentos que não dá certo, porque a pessoa casa pensando já que o casamento é que o seu chamado, é o seu propósito, que até pode ser, sim. Tu podes ter esse dom de ser uma dona de casa, de cuidar do lar, sim, não é algo errado, mas não deves viver em função do outro. É isso que a pessoa tem que ter tem que estar muito bem claro, que nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Então a nossa felicidade não pode depender da outra pessoa. Nós devemos ser felizes sozinhos, só devemos ser felizes com o nosso chamado, com o nosso propósito. Então devem ter muito cuidado e não colocar a sua felicidade na mão da outra pessoa, que é muito feio, que é muito errado. E é isso. Quando Deus diz mesmo que todas as coisas têm os seus fins, olha só, até a abelha. Quando Deus fez a abelha, e que tem pessoas que querem matar a abelha, coitadinhas das abelhas aí, a abelha é para nos dar o mel. Olha a finalidade da abelha, o dom, o chamado da abelha, quando Deus decidiu lhe colocar aqui no mundo. Porque as pessoas estão a pensar que a abelha só está aqui no mundo para nos atazanar, né? Tem muita gente que tem medo da abelha. É engraçado que eu rio porque eu não tenho medo da abelha. E realmente já vi picadas. Tem um meu vizinho que foi picado com a abelha aqui no lábio e realmente ficou feio o lábio dele. E eu acho isso muito engraçado porque eu não tenho medo da abelha. É engraçado que a abelha vem e me toca. E pode vir aqui, eu fico quieta. É engraçado que eu sempre vi nas reportagens National Geographic que sempre diziam que quando vem a abelha tu não podes te mexer, tu não podes bater, tens que ficar quieto que ela só vai voar, depois vai ir-se embora. Então eu fiquei sempre isso na minha mente. E o meu marido também é engraçado que ele detesta abelhas, ele não gosta nada das abelhas. E quando elas vêm, ele foge mesmo, ele foge. É engraçado, eu vejo ele a fugir da abelha. Até acho engraçado, porque um homem grande a fugir da abelha, eu acho mesmo engraçado. Mas é isso, nós não devemos ter medo das abelhas, porque elas nos dão o mel que é gostoso, olha só. Então, tudo é mesmo com o intuito. Até mesmo as bactérias também nos ajudam a fortalecer a imunidade. Claro, tem abelhas causadoras do mal, de certas doenças, mas é um número, grandes estudos mesmo que foram feitos, dizem que é um número muito pequeno das bactérias que podem causar morte até, mas dificilmente elas causam morte, elas podem só causar certas doenças, mas que tomados certos antibióticos
tu ficas melhor. Mas por detrás disso, as bactérias, elas têm uma grande importância no nosso organismo também. Elas nos ajudam na imunidade e tem também certos antibióticos que são feitos através das bactérias. Grandes biólogos e os cientistas devem usar as bactérias para fazer certos antibióticos. Então, não só as bactérias fazem parte do universo, no mundo, e se Deus criou as bactérias, Ele sabe por que criou as bactérias. Eu não sou cientista, não entendo muito bem sobre as bactérias, nem de fungos, nem de vírus, mas podem ter a certeza que tudo foi criado com uma finalidade. Só que nós, por falta de conhecimento, nós não sabemos, porque não fazemos parte daquela área, nós não estudamos aquela área, mas os cientistas, eles podem nos explicar melhor qual é a importância das bactérias no nosso organismo, não só no nosso organismo, como na vida, no ecossistema. Em muitas áreas, nas reações químicas, usam as bactérias para fazer certos estudos nos laboratórios. Então, é necessário sim existir a bactéria, é necessário existir os vírus, porque é através desses vírus que a gente pode estudar, que os médicos estudam e conseguem encontrar certos medicamentos, certas vacinas para a nossa própria cura. Então não pensem aí que aquela coisa só está ali em vão. Não, tudo Deus criou com um certo fim, com uma certa finalidade. Por isso que eu estava aqui, meus amores. Eu estou aqui para vos ajudar a entenderem isso, que o quanto é importante nós vivermos o nosso chamado. Estamos aqui na Terra, não estamos de passeio, não estamos a viver em vão. E são essas pessoas que pensam que estão aí em passeio, como a gente vê nas ruas, esses rapazes aí trocados, bebendo, alcoolizados, esperando um dia de sol, já pela manhã, já estão aí trocados, alcoolizados, esperando ganhar moeda, esperando ganhar esmola. Tu achas mesmo que Deus fez mesmo um ser humano para viver indigente? Para estar aí no meio da estrada, esperando por uma moeda de 10 meticais? Deus não fez ninguém assim. Deus não fez na terra as pessoas para pedirem esmola. Não, isso é obra do Satanás. O Satanás está aqui mesmo roubando sonhos das pessoas, para as pessoas se tornarem incapacitadas, para as pessoas se tornarem perdidas no mundo e virarem sanguessugas dos outros. São essas pessoas que depois nos roubam à noite, de madrugada. São essas pessoas que roubam carros, roubam faróis e tem tantos carros que acordamos pela manhã e estão todos destruídos, não tem jantes, não tem faróis. Não. São essas mesmas pessoas que não têm o que fazer na vida e aproveitam-se das outras pessoas. Então são sanguessugas, são pessoas que não estão a viver o seu chamado, não estão a viver o seu propósito. Então elas acabam sendo sanguessugas dos outros. Então não vamos ser sanguessugas, meus amores, vamos viver o nosso chamado para nos tornarmos pessoas melhores. Eu digo que eu estou a conseguir a viver uma parte do meu chamado, que é este que eu estou aqui a entregar a palavra a vocês, porque eu gosto de ler a Bíblia. Então, para mim, é uma satisfação entregar estes versículos, esses capítulos da Bíblia, para vos ajudar a entender que na Bíblia a gente só vai adquirir conhecimento e em todas as áreas a gente vai entender isso. Então, sem buscarmos a Deus, dificilmente a gente vai entender qual é o nosso propósito. E tem pessoas mesmo que já vivem, trabalham, e elas podem pensar que aquele é o seu propósito. Mas se essa pessoa ainda não se sente feliz, se tu ainda não estás feliz com a sua área do trabalho, com a sua vida, podes ter a certeza que tu não estás a viver o seu chamado. Então deves orar, deves ajoelhar, deves pedir a Deus, entregar a sua vida a Ele e perguntar a Ele qual é o meu dom, qual é o meu chamado. Eu quero viver o meu chamado, me ajuda a viver o meu chamado. Eu entrego a minha vida para o Senhor fazer com que eu viva o meu chamado. É dessa maneira que vocês devem orar, conversando, falando com Ele, pedindo algum guia, alguma direção. Só assim que vocês vão entender por que vieram aqui no mundo. E vão se tornar pessoas felizes, e não pessoas amargas, e não pessoas com caras amaradas, que até dá medo só de olhar a pessoa ali com cara amarada, tu queres te desviar dela, tu queres fugir dela, porque ela não apresenta uma cara feliz, é uma pessoa triste, é uma pessoa que está oca por dentro. Por quê? Porque o Satanás roubou todos os seus sonhos. Então devem buscar isso de novo, devem voltar à sua infância para entender qual é o seu chamado, qual é o seu dom. Bom, é isso, eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. E se realmente vos interessou, se até agora tu assististe o vídeo, é porque realmente te interessou. Então não esqueça aí de deixar um like,
e partilha com mais pessoas que também possam querer viver o seu chamado e ainda não conseguem viver o seu chamado. E se acham mesmo que querem querem esclarecer mais dúvidas, tem algumas questões pessoais que vocês querem fazer, não se acanhem, não tenham medo mesmo, podem vir até a mim e tem aí nos comentários, vocês podem perguntar tudo o que quiserem e também podem fazer chamadas pessoalmente. Eu vou deixar também aí o meu contato para quem quiser me contactar, tem alguma dúvida, tem alguma questão, tem alguma sugestão, podem deixar. Então eu termino por aqui. Beijo. Até terça-feira.